aí, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou Rita Maria, sou tutora da disciplina de matemática. E hoje na nossa aula será uma aula mais participativa. Eu conto com a ajuda de todos vocês, pois está na hora de praticar o que vocês estudaram sobre ângulos. Então preste atenção em cada questão e tente resolvê-las. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de matemática, certo? Unidade temática, geometria, objeto do conhecimento, ângulos. Então, como eu falei, nossa aula de hoje é um pouco diferente. Vamos praticar o que a gente aprendeu sobre ângulos durante essas aulas, certo? Vou apresentar algumas questões e vocês irão resolvê-las. A primeira questão: a soma das medidas de abertura de dois ângulos adjacentes é igual a 80 graus. Sabendo que a medida de abertura de um deles é o triplo da medida de abertura do outro, quais são as duas medidas? Então, tem as opções aí. Letra A, 50 graus e 30 graus. Letra B, 66 graus e 22 graus. Ou letra C, 60 graus e 20 graus, certo? Preste atenção nos detalhes dessa questão, ok? Eu vou dar um tempo para você poder resolver a questão. Qualquer coisa, você pode pausar o vídeo e tentar um pouco mais de tempo para poder resolver cada questão aqui, certo? Tente resolver aí. Então vamos lá, pessoal. Nossa resposta da primeira questão é a letra C, 60 graus e 20 graus. Então, os dois ângulos que são adjacentes, que somados vão dar 80 graus, e que um é o triplo do outro, é 60 graus e 20 graus, certo? Vamos para a segunda questão. Calcule os ângulos indicados pelas letras. Então, vou ter aí ângulos com algumas letrinhas representando o grau deles. E esses graus estão desconhecidos por enquanto. Então, tem que calcular o valor de x, de y, de z e de w. Certo? Uma dica, preste atenção quais são os tipos de ângulo que eu estou trabalhando, que eu estou observando, visualizando nessa imagem. Ok? Tente resolver aí sozinho esta questão. Então, vamos lá, pessoal, para as respostas, certo? A letra X, ela vai medir 95 graus. O Y vai medir 68 graus. O W também vai medir 68 graus. E o Z vai medir 17 graus, certo? Então, já pode perceber que tem alguma correspondência aí em alguns ângulos, certo? Então, se você conseguiu acertar, parabéns. Se você não conseguiu acertar, tente novamente. As alternativas corretas estão aí, então tente novamente até encontrar o resultado correto. Terceira questão. Calcule o valor da medida de cada ângulo indicado por x. Então, vou ter aqui, ó, letra A, um ângulo e tem um valor que está desconhecido, que é x. Na letra B, a mesma coisa e na letra C também, certo? Então, vocês vão ter três alternativas aí para procurar o valor de x em cada um. Observe e vejam quais são os tipos de ângulos que estão aparecendo aí para vocês. Isso vai facilitar na hora de fazer seus cálculos. Tente aí resolver essa questão. Então, pessoal, vamos aqui para as respostas, certo? Na letra A, o x vai medir 70 graus. Na letra B, o x vai medir
130 graus. E na letra C, o x vai medir 55 graus, certo? Essa questão aí é bem simples também. Vamos para a quarta questão. Observando a figura abaixo, dê os valores de x e y, sabendo que OB é bissetriz do ângulo AOC. Certo? Então, vamos aqui, ó. OB, certo? OB é a bissetriz do ângulo AOC. Então, primeiro eu tenho que lembrar o que é uma bissetriz. Então, já tem aí vídeo aulas explicando, né, sobre o que é bissetriz. Então, com certeza você vai lembrar o que é uma bissetriz, ok? Então, aqui eu tenho que procurar o valor de x e o valor de y. E esses dois ângulos aqui estão dentro de um ângulo maior, que é o ângulo AOE. Ok? Então, tente descobrir aí quais são os valores de x e de y. Então, pessoal, vamos para a resposta da quarta questão. Então, o x vai valer 20 graus e o y vai valer 14 graus, certo? Então, para poder responder essa questão, primeiramente teria que me lembrar o que é uma bissetriz, certo? E depois continuar fazendo o desenvolvimento da questão para encontrar o valor de y também, ok? Quinta, um arquiteto, em um de seus projetos, fez medições e, dentre elas, mediu dois ângulos complementares. Um desses ângulos mediu 65 graus e o outro... Então, temos as opções aí para serem marcadas, certo? Então, um ângulo mediu 65 e o outro vai ser quanto? Então, tenho que lembrar o que são ângulos complementares. Então, se eu me lembrar o que são ângulos complementares, consigo fazer essa questão facilmente. Então, pessoal, a nossa alternativa da quinta questão certa é a letra D, 25 graus, certo? Porque um ângulo vai medir 65 e o outro, que é o complemento dele, vai medir 25 graus. Sexta questão. Determine as medidas de abertura de x e y dos ângulos de cada figura. Então, vou ter a letra A, a letra B, a letra C. Em cada letrinha dessa, eu vou procurar os valores de x e de y para esses ângulos desconhecidos. Preste atenção e perceba, tente visualizar quais são os ângulos que estão aparecendo aí. Quais tipos de ângulo que eu posso trabalhar com eles, para ver a melhor forma de poder resolver essa questão. Então, tente encontrar aí x e y. Agora, pessoal, vamos para as respostas dessa nossa questão 6. Na letra A, o x vai valer 62 graus e o y 118 graus. Na letra B, o x vai valer 135 graus e o y 45 graus. E na letra C, o x vai valer 62 graus novamente e o y 118 graus novamente. Beleza? Quem conseguiu acertar essa questão aí, muito bem. Quem não conseguiu ainda, tente novamente. Sétima questão. Observe os ponteiros nesse relógio. Decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Certo? Então, vou ter algumas opções aqui de graus, de ângulo. 15, 45, 90 e 180. Então, quando formar 3 horas, qual vai ser o tipo de ângulo aí que vai ser formado? Qual vai ser o grau formado pelos ponteiros do relógio? Tente resolver aí essa questão. Então, pessoal, a nossa resposta aqui da sétima questão é a letra C, 90 graus. Depois, quando completar 3 horas,
o relógio vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham conseguido resolver todas as questões, certo? Quem acertou, parabéns, continue assim. Tente se esforçar mais ainda. Quem ainda errou algumas questões, sem problema, tente de novo. As respostas estão aí, então você tem que fazer tentativas, várias tentativas. Você vai errar e vai acertar, ok? Então, tire suas dúvidas com seus professores. Assistam todas as videoaulas, resolvam todas as atividades e até a nossa próxima aula.